Meu nome é Gideão, e nesta narrativa compartilho minha trajetória. Cresci em meio ao jugo dos midianitas, durante o domínio do império, um regime impiedoso que oprimia meu povo com sua ferrenha sujeição. Esta era a nossa realidade, um desdobrar trágico, resultado dos pecados que cometemos contra o Senhor. Como castigo, fomos entregues aos midianitas por 7 longos anos. Sob a crueldade deles, construímos castelos, cavernas e refúgios nas montanhas, buscando sobreviver aos incessantes ataques. Os israelitas, desesperados, vendiam suas colheitas apenas para verem invasores de Midian, Amaleque e o povo do Oriente destruírem suas terras, levando embora toda a produção, deixando-nos sem nada para comer. Essas hordas hostis, chegando como uma nuvem de gafanhotos, eram numerosas como bandos de camelos, tão densos que não podiam ser contados. Esses invasores permaneciam em nossas terras até que toda a região fosse saqueada. Os midianitas, habilidosos no uso eficaz de camelos, dominavam nosso povo, roubando nossos esforços e gado. O trabalho árduo de trazer colheitas e gado para desfrutar do fruto do trabalho tornou-se em vão. A avidez pelo pecado nos roubou aquilo pelo qual tanto nos esforçamos. Muitos homens realizados perderam tudo na vida porque não estavam dispostos a abandonar seus pecados. Tudo estava perdido para ganhar algo que, olhando retrospectivamente, parecia ser nada. Devido aos midianitas, meu povo enfrentava a iminência da fome, mergulhado em um período prolongado de humilhação, trabalho infrutífero, pobreza e a constante ameaça de um inimigo superior. Contudo, esta não é apenas uma história de desolação, mas sim um prelúdio para a intervenção divina que mudaria o curso de nossas vidas. Quando meu povo clamou ao Senhor Deus, em busca de ajuda diante da opressão de Midian, o Altíssimo enviou um profeta para os israelitas. O mensageiro divino recordou-lhes a grandiosidade do Senhor, que os havia libertado da escravidão no Egito, salvando-os dos egípcios e de todos os opressores. Deus expulsou os inimigos e concedeu-lhes terras, advertindo-os para não adorarem os deuses amorreus na terra que habitavam. Contudo, as advertências divinas foram ignoradas. Diante da crise que assolava Israel, o Senhor enviou um sinal, um homem estranho que se assentou sob a grande árvore em Ofra. Na quietude do processo de debulhar a erva, esforçando-me para ocultar o grão dos midianitas, o anjo do Senhor apareceu e dirigiu-se a mim como herói poderoso. O Senhor está contigo. Malhava o trigo em um lagar, uma tarefa não apenas desafiadora, mas também constrangedora, pois tradicionalmente o trigo era debulhado ao ar livre, onde a brisa separava o joio dos grãos. Entretanto, ali, no silêncio de um lagar de vinho, eu buscava privacidade, temendo os midianitas. O homem misterioso declarou: "O Senhor está contigo, homem poderoso de valor." Uma saudação que parecia estranha aos meus ouvidos, pois não me sentia poderoso nem valioso. Onde estaria o valor em minha vida simples e comum? Ele até me encontrou em meio às minhas tarefas diárias. Respondi, questionando a presença do Senhor diante de nossa aflição. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão os milagres que nossos ancestrais nos contaram? Diziam que o Senhor nos tirou do Egito, mas agora parece que nos abandonou aos midianitas. Embora ciente das maravilhas passadas de Deus, não conseguia deixar de me perguntar por que não testemunhava os mesmos milagres nos dias atuais. Uma dúvida que se insinuava, questionando se Deus nos teria abandonado. A inquietação por ver Israel naquela condição consumia-me, e o homem estranho, investido de uma força singular, voltou-se para mim com determinação. "Vá com a força que tens e resgata Israel dos midianitas, pois estou enviando você", proclamou. Sentindo-me um homem comum, inseguro de minhas próprias habilidades, eu hesitava em aceitar a grandiosa missão que me era confiada. Não conseguia enxergar-me como alguém capaz de realizar feitos extraordinários para o Senhor Deus.
Considerava-me insignificante e hesitante e indaguei. Mas como posso resgatar Israel? Meu clã é o mais fraco em toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor em minha família. O homem divino assegurou-me com firmeza: estarei contigo, e destruirás os midianitas como se estivesses lutando contra um simples homem. Era difícil acreditar que eu, um homem comum, deveria iniciar uma jornada extraordinária, cujo começo estava marcado por uma tarefa aparentemente impossível. Diante da grandiosidade do Império Midianita, um poderoso mundo, questionei-me sobre minha capacidade de derrotá-los. Como um único indivíduo em um confronto contra um império, quem era eu? Quem era eu para enfrentar os formidáveis midianitas? Poderia eu ser diante de mim, ser um anjo do Senhor? Como poderia ter certeza? Decidi testar a autenticidade deste encontro divino, propondo um sinal de confirmação. Perguntei se era apropriado pedir por um sinal, uma revelação que confirmasse a origem celestial da mensagem. Respondi ao ser misterioso: se encontrei favor aos teus olhos, mostra-me um sinal que confirme que és quem falas ser. Por favor, não partas daqui até que eu volte com minha oferta e a coloque diante de ti. Com pressa, retornei à casa, preparei um cabrito e, em uma cesta, coloquei farinha e um pouco de água, assando pão sem fermento. Levando a carne em uma cesta e o caldo em uma panela, entreguei-os ao estranho sob a imensa árvore. Ele instruiu-me a colocar a carne e os pães ázimos sobre uma pedra, derramando o caldo por cima. Segui suas instruções à risca. Então algo extraordinário aconteceu. O homem tocou a carne e o pão com a ponta do cajado em sua mão, e fogo irrompeu da rocha, consumindo tudo o que eu havia trazido. Num instante, ele desapareceu. Foi nesse momento que a compreensão tomou conta de mim. Este não era um simples homem, era o anjo do Senhor. Em êxtase gritei: ó soberano Senhor, estou condenado. Vi o anjo do Senhor face a face. Este milagre ardente, junto com os outros aspectos dessa experiência, convenceu-me de que tudo isso vinha do Senhor. A aparição do anjo do Senhor, embora totalmente humana em sua presença, tranquilizou-me com palavras de conforto, assegurando que não enfrentaria a morte. Em resposta a essa revelação divina, ergui um altar ao Senhor em Ofra e dei a ele o nome de Yahvé Shalom, que significa "O Senhor é paz". Este altar permaneceu como um testemunho em Ofra, uma estrutura onde ofertas e sacrifícios eram realizados para propósitos religiosos. Os altares, plataformas elevadas com superfícies planas, eram comuns na minha época. Até mesmo nosso antepassado Noé construiu um altar ao Senhor após sair da arca. Em diversas ocasiões, Deus mesmo instruiu a construção de altares após realizar atos miraculosos de libertação. O propósito desses altares era servir como memoriais, auxiliando as gerações futuras a lembrar das grandiosas obras do Senhor. A lei prescrevia que qualquer altar feito de pedras deveria ser construído com pedras naturais não cortadas, pois o uso de ferramentas nas pedras as contaminaria. Ao construir o altar em Ofra, realizei este ato como uma expressão de adoração e consagração ao Senhor, com quem eu havia acabado de ter um encontro cara a cara. Não mais temia a Deus, mas o reverenciava em agradecimento pelas suas intervenções em minha vida. Naquela mesma noite, o Senhor me instruiu a tomar o segundo touro do rebanho de meu pai, aquele com 7 anos. A ordem era clara: derrubar o altar dedicado a Baal, destruir o poste da deusa Azerá ao seu lado e sacrificar o touro como oferta queimada sobre o altar, utilizando a madeira do poste de Aserá como combustível. O desafio adicional era cortar o poste de deusa Aserá, que era um objeto de culto em honra a uma deusa pagã da fertilidade chamada Azerá ou Astarte. Azerá, cujo nome significa ela quem enriquece, foi adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Na literatura ugarítica, ela era chamada de Senhora Azerá do Mar.
Os fenícios a adoravam como Astarte, os assírios como Ishtar e os filisteus como Azerá. Após a morte de Josué, a adoração a Azerá atormentou Israel devido à conquista incompleta da terra de Canaã. Meu próprio povo abandonou o Senhor para servir a Baal, o deus pagão dos cananeus, e a Azerá. A nação de Israel estava em um estado de compromisso, inicialmente lutando contra a cultura pagã dos cananeus, mas eventualmente coexistindo pacificamente com ela. As pessoas sempre foram chamadas por Deus a serem diferentes. Esse era o padrão divino para Israel. A intenção era que Israel se destacasse entre as nações ao seu redor, mas lamentavelmente eles não seguiram essa orientação. A desobediência sempre trazia consequências dolorosas e algemas espirituais. Enquanto Josué liderava com fé em Deus e acreditava nas promessas do profeta, sua geração conhecia o Senhor. No entanto, com o passar das gerações, a conexão se perdeu. A nova geração já não conhecia a Deus, e a nação começou a viver em um estado de obediência incompleta e compromisso. Em vez de expulsar os cananeus, fomos influenciados por sua adoração pagã perversa. Agora, diante do desafio de confrontar a adoração a Aserá, a deusa da fertilidade, sentia o peso dessa responsabilidade sobre meus ombros. Azerá era frequentemente representada por um tronco de árvore sem galhos, plantado no chão, esculpido para simbolizar a deusa. A conexão com árvores esculpidas levou a que os locais de culto dedicados a ela fossem chamados comumente de bosques. Embora a responsabilidade fosse avassaladora, eu sabia que não podia fugir desse desafio imposto pelo Senhor. Deus tem uma aversão completa à idolatria, pois ela desencadeia a ira divina sobre aqueles envolvidos. A idolatria traz consigo maldições sobre o povo e a terra, provocando a ira de Deus. Contamina e polui tanto as pessoas quanto a terra. Assim, com 10 dos meus servos, executei as ordens do Senhor. No entanto, escolhi realizar a tarefa durante a noite, temendo os outros membros da casa do meu pai e os habitantes da cidade da minha comunidade, onde a adoração a Baal já era praticada. Deus me chamou para primeiro colocar a casa em ordem. Na manhã seguinte, quando a cidade começou a agitar-se, uma descoberta surpreendente foi feita. O altar de Baal havia sido derrubado e o poste da deusa Aserá ao lado fora cortado. No lugar, um novo altar foi erguido, ostentando os restos do touro sacrificado. As pessoas intrigadas questionavam entre si quem teria feito tal ato. Após uma cuidadosa investigação, descobriram que eu era o responsável. Os habitantes da cidade, revoltados, exigiram que meu pai me entregasse para que pagasse com a vida pela destruição do altar de Baal e pelo corte do poste Aserá. Não houve dificuldades em determinar a autoria da profanação do altar, e imediatamente fui exposto publicamente como responsável pelas ações contra Baal e Aserá. Isso evidencia o quão poderosa era a adoração a Baal naquela época, a ponto de meu próprio povo estar disposto a encerrar minha vida. A heresia havia se tornado a religião predominante, com meu povo adorando Baal, acreditando que ele era o deus do clima. Essa adoração a Baal estava enraizada na crença de que o sucesso nas atividades agrícolas estava diretamente ligado ao controle do clima. Durante tempos difíceis causados pela opressão dos midianitas, as pessoas intensificaram ainda mais sua adoração a Baal. No entanto, elas não percebiam que, ao não se voltarem para Deus, estavam apenas piorando sua própria situação. Quando confrontado pela multidão, meu pai interveio e questionou a defesa fervorosa de Baal. Ele desafiou aqueles que estavam defendendo o caso de Baal, proclamando que qualquer defensor seria condenado à morte em luto. Caso Baal fosse verdadeiramente um deus, deveria ser capaz de se defender e punir aquele que destruiu seu altar. Meu pai apresentou um argumento lógico para preservar minha vida, destacando que, como Baal era a parte ofendida, ele mesmo poderia se defender. A partir desse momento, fui rotulado de idiota de Baal
indicando que deveria deixar Baal se defender, uma vez que eu havia quebrado seu altar. Essa situação revela como a adoração a Baal tinha se tornado uma crença tão arraigada na comunidade, a ponto de qualquer afronta à sua adoração ser vista como uma afronta ao próprio Deus. Logo após esse evento, os exércitos de Midian, Amaleque e o povo do Oriente formaram uma aliança contra Israel, cruzando o Jordão e acampando no vale de Jezrael. Nesse momento, o Espírito do Senhor me revestiu com poder. Contudo, para enfrentar essa ameaça, eu precisava de um exército próprio. Assim, soprei a trombeta de um carneiro, como um chamado às armas, convocando os homens da tribo de Abiezer, que se reuniram em resposta ao chamado. Além disso, enviei mensageiros pelos territórios de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali, para convocar seus respectivos guerreiros. Por meio dessa capacitação divina, consegui reunir um impressionante número de soldados em um curto espaço de tempo. 32.000 homens vieram se unir a mim para a batalha, um empreendimento poderoso. No entanto, antes de partir, eu precisava ter certeza de que era realmente Deus quem me enviava. Para isso, busquei um segundo milagre para confirmar sua palavra. Sendo alguém criado como o menor de minha família e pertencente ao menor clã, questionei se as pessoas realmente seguiriam um homem humilde como eu. Então pedi a Deus um sinal adicional. Coloquei uma lã na eira durante a noite, pedindo que se a lã estivesse molhada com orvalho de manhã, mas o chão estivesse seco, saberia que Deus me ajudaria a resgatar Israel, como prometido. Ao acordar cedo na manhã seguinte, constatei que a lã estava molhada, enquanto o chão ao redor estava seco, confirmando assim o sinal divino. Contudo, eu sentia a necessidade de mais um sinal para fortalecer minha confiança. Antes de ser muito crítico comigo, seria justo considerar o desafio que estava diante de mim. Muitos imediatamente recusariam tal chamado sem sequer considerar. Permitir que Deus confirmasse minha pequena fé ainda era melhor do que ter nenhuma fé. Então dirigi-me a Deus com um pedido adicional, pedindo que não ficasse com raiva de mim. Deixe-me fazer mais um teste usando o velo novamente, mas desta vez pedi que o velo permanecesse seco enquanto o chão ao redor ficasse molhado com orvalho. Naquela noite, Deus atendeu ao meu pedido. Ao amanhecer, constatei que a lã estava seca, enquanto o chão estava coberto de orvalho. Esse segundo sinal foi suficiente para confirmar que eu estava pronto para a tarefa à frente. Então meu exército e eu nos levantamos cedo e fomos até a fonte de Herodes. Os exércitos de Midian estavam ao norte, no vale próximo à colina de Mor. O Senhor me disse que se eu permitisse que todos lutassem contra os midianitas, os israelitas se gabariam de terem se salvado por sua própria força. Portanto, instruí o povo a que qualquer um que estivesse tímido ou com medo poderia sair da montanha e voltar para casa. Esse foi um grande teste para a minha fé. Meu exército de 32.000 homens já estava superado pelos 135.000 midianitas. No entanto, Deus considerou que meu exército ainda era grande demais. Assim, 22.000 homens foram para casa, deixando apenas 10.000 dispostos a lutar. Agora as chances eram de 13 para 1. O Senhor me disse que ainda eram muitos homens, então ordenou que eu os levasse até a fonte para um teste. Ao chegar lá, Deus me instruiu a dividir os homens em 2 grupos. Em um grupo, coloquei todos aqueles que bebiam água nas mãos e a levavam à boca, como cães. No outro grupo, coloquei todos aqueles que se ajoelhavam e bebiam diretamente do riacho. Esse teste peculiar serviu para determinar quem seria escolhido. Aparentemente, aqueles que bebiam água como cães eram considerados melhores soldados, pois mantinham os olhos ao redor mesmo enquanto bebiam. Surpreendentemente, apenas 300 dos homens beberam das mãos, enquanto todos os outros se ajoelharam e beberam com a boca no riacho. O Senhor me disse que com esses 300 homens, Ele me resgataria e me daria a vitória sobre os midianitas.
Todos os outros foram enviados para casa. O Senhor Deus queria que as probabilidades favorecessem claramente a ele, mostrando que a vitória seria inequivocamente sua. Às vezes, subestimamos que a grandeza pode ser um obstáculo para a obra de Deus. É mais desafiador confiar verdadeiramente em Deus quando temos muitos recursos impressionantes à nossa disposição. Portanto, decidi reunir as provisões e os chifres de carneiro dos outros guerreiros e enviá-los de volta para casa. Contudo, mantive os 300 homens comigo. Deus me assegurou que a vitória era certa, apesar de agora o exército de Israel ter menos de 1% do seu tamanho original. A proporção era de mais de 400 soldados inimigos para cada soldado israelita. Essa discrepância ressaltava ainda mais a necessidade de confiar inteiramente em Deus para obter a vitória. Só pude confiar no Senhor Deus, pois não havia mais nada em que confiar. Agora estou aqui no acampamento midianita, que se estendia pelo vale logo abaixo de mim. Naquela noite o Senhor me disse para levantar e descer ao acampamento midianita, pois ele já havia me dado a vitória sobre eles. No entanto, se eu estivesse com medo de atacar, ele sugeriu que eu descesse com meu servo Pura para ouvir o que os midianitas estavam dizendo. Essa experiência me encorajaria e me prepararia para o ataque. Mesmo com receio, segui as instruções divinas. Levei meu servo e desci até a borda do acampamento inimigo. A visão era assustadora, pois os exércitos de Midian, Amaleque e o povo do Oriente estavam espalhados pelo vale como um enxame de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos quanto os grãos de areia na praia, impossíveis de contar. Rastejei pelo acampamento inimigo, preocupado com o que descobriria. Em um momento de revelação, ouvi um homem contando a seu companheiro sobre um sonho que tivera. Ele compartilhou que no sonho, um pedaço de pão de cevada havia caído no acampamento midianita, atingindo uma tenda e derrubando-a por completo. Seu companheiro interpretou o sonho como um sinal de que Deus havia dado a Gideão, filho de Joás, a vitória sobre Midian e todos os seus aliados. Essa mensagem divina trouxe encorajamento e confiança, preparando-me para o que estava por vir. Deus me proporcionou uma grande confirmação de seu trabalho futuro. Certamente não foi uma coincidência nem um acaso. Deus usou essa situação para fortalecer a minha fé e funcionou tão bem que não foi por acaso que o homem teve o sonho naquela noite. Também não foi por acaso que ele o compartilhou com um amigo. Naquele momento não foi por acaso que eu estava no lugar exato para ouvir o homem contando o sonho. Esses eventos não eram meras coincidências, mas parte do plano divino. Deus estava usando cada detalhe para edificar minha confiança. Até mesmo meus inimigos estavam cheios de medo. Quando somos fracos na fé, tendemos a amplificar a força de nossos inimigos. No entanto, ao ouvir o sonho e sua interpretação, eu me curvei em adoração diante do Senhor. Deus queria que eu encontrasse encorajamento mesmo no meio do acampamento inimigo. Essa experiência revela que quando o Senhor nos pede para realizar tarefas desafiadoras por Ele, Ele não fica de braços cruzados e não espera que façamos isso sozinhos. Ele está lá para nos guiar, sustentar e encorajar ao longo do caminho. Então, retornei ao acampamento israelita e gritei: levantem-se, pois o Senhor deu a vitória sobre as hordas midianitas. Dividi os 300 homens em 3 grupos, entregando a cada um chifre de carneiro e um pote de barro contendo uma tocha. Minha fé era contagiante, e ao receber encorajamento não pude deixar de espalhá-lo para os outros, construindo a fé deles. Instruí todos a manterem os olhos fixos em mim. Ao chegar à beira do acampamento, deveriam seguir meu exemplo. Quando eu e os 100 homens comigo tocássemos as trompas de carneiro, todos ao redor do acampamento deveriam fazer o mesmo. Era pouco depois da meia-noite, durante a troca da guarda, quando chegamos à borda do acampamento midianita. Repentinamente tocamos as trompas de carneiro e quebramos nossos potes de barro.
Todos os 3 grupos seguiram nosso exemplo, tocando as trompas e quebrando os potes. Seguramos as tochas ardentes em nossas mãos esquerdas e os chifres em nossas mãos direitas. Todos gritamos: "Uma espada pelo Senhor e por Gideão!" O grito não refletia orgulho, mas sim sabedoria tática, pois os midianitas já estavam temerosos da espada de Gideão. Os gritos contribuíram para colocá-los em pânico. Os soldados midianitas foram despertados pelo estrondo, pela luz e pelo movimento ao seu redor. Cada homem permaneceu em sua posição ao redor do acampamento e testemunhou os midianitas correndo em pânico, gritando enquanto fugiam. Quando os 300 homens tocaram as trombetas de carneiro, o Senhor provocou um tumulto no acampamento inimigo, fazendo com que os midianitas lutassem entre si com suas espadas. A primeira fase da batalha não foi entre Israel e Midian, mas sim uma luta interna entre os midianitas. Aproveitando a oportunidade, chamei os guerreiros de Naftali, Azer e Manassés para se unirem à perseguição ao exército de Midian. Além disso, enviei mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, instruindo-os a descerem e atacarem os midianitas, cortando-lhes as rotas de fuga nas travessias rasas do Rio Jordão. Embora Deus tenha começado a obra com um pequeno número de soldados, uma vez que o trabalho começou, busquei envolver muitos outros na perseguição. Os homens de Efraim seguiram as instruções, capturaram os comandantes midianitas Oreb e Zebe e os executaram, continuando então a perseguir os midianitas. Na resposta aos homens de Efraim, expliquei que a vitória sobre Oreb e Zebe, os comandantes midianitas, foi obra de Deus. Disse-lhes que o que eu tinha feito, em comparação com o reconhecimento deles, era insignificante. Usei uma metáfora, comparando minha contribuição às sobras das uvas da colheita de Efraim, sugerindo que mesmo o que eles consideravam como sobras de sua colheita era superior à totalidade da colheita do meu pequeno clã de Abiezer. Minha intenção era direcionar a atenção para a soberania de Deus na vitória e minimizar minha própria contribuição. No entanto, os homens de Efraim pareciam mais preocupados com o reconhecimento pessoal do que com o bem-estar geral de Israel. Em vez de se alegrarem pelo resgate do povo de Deus, eles estavam focados em suas próprias realizações e em serem chamados para a batalha. Essa resposta visava apaziguar a ira deles e realinhar o foco para a obra de Deus e o bem maior de Israel. Percebi que os líderes da cidade estavam hesitando em fornecer comida aos meus guerreiros até que capturássemos os reis Zeba e Zalmuna. Isso me irritou profundamente, pois meus homens estavam exaustos de perseguir o inimigo e precisavam de sustento imediato. Minha paciência estava se esgotando diante da relutância dos líderes locais em cooperar plenamente. A situação enfatizava a importância de superar os obstáculos políticos e burocráticos para atingir objetivos comuns. Eu estava determinado a alcançar os líderes de Midian e, ao mesmo tempo, buscava garantir que meus homens recebessem o apoio necessário para continuar a busca. Isso destacou os desafios que muitas vezes surgem quando se tenta unir diferentes partes para um propósito comum. A situação agora envolvia a recusa dos líderes de Peniel e de outras cidades em apoiar minha busca contra Midian. Eles optaram por não se envolver até que a vitória estivesse garantida, o que gerou frustração de minha parte. Diante dessa resistência, prometi retornar após a vitória para punir aqueles que se recusaram a fornecer ajuda quando necessário. Apesar dos obstáculos, eu continuei a liderar meus homens com coragem. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, agora estavam em Carcor com um exército significativo. Mesmo com um número muito menor de guerreiros, eu planejava um ataque surpresa audacioso, confiante na orientação do Senhor. A batalha estava longe de terminar, mas minha determinação permanecia firme. A narrativa continua com minha busca, determinada pelos líderes de Midian.
Ao surpreender o exército midianita em Carcor, consegui capturar Zeba e Zalmuna, os reis de Midian. Mesmo diante de desafios, minha persistência e confiança em Deus prevaleceram, levando à vitória na batalha. Após a conquista, voltei à cidade de Sucote para cumprir minha promessa e punir aqueles que se recusaram a ajudar durante a luta. Ao retornar a Sucote, capturei um jovem sulista para identificar os líderes da cidade. Encontrei os 77 anciãos e funcionários locais, incluindo Zeba e Zalmuna, e ensinei-lhes uma lição, punindo-os com espinhos e sarças do deserto. Minha abordagem firme destacou a importância de cumprir promessas e apoiar a causa comum contra os inimigos de Israel. Na sequência da história, após a vitória sobre os reis de Midian, Zeba e Zalmuna, deparei-me com uma revelação impactante. Descobri que os homens que eles mataram eram parentes, os filhos da minha própria mãe, meus irmãos. Fiquei profundamente tocado por essa descoberta e, ao confrontar Zeba e Zalmuna, busquei justiça para os homens que eles haviam matado. Embora meu filho mais velho, Jeter, tenha hesitado em executá-los, acabei tomando a responsabilidade, cortando os ornamentos reais de seus camelos. Após esses eventos, os israelitas propuseram que eu e minha linhagem governássemos sobre eles, reconhecendo-me como seu líder e libertador. No entanto, mantendo uma perspectiva humilde, recusei a oferta, enfatizando que nem eu, nem meu filho, nem meu neto deveríamos governar sobre eles. Em vez disso, eu reafirmei a soberania do Senhor Deus sobre Israel, reconhecendo que ele era o verdadeiro rei. Essa atitude reflete a compreensão de que Deus deveria ser o único a governar sobre seu povo. Neste ponto da história, depois da vitória sobre os reis de Midian, o povo expressou sua gratidão, trazendo contribuições, como brincos de ouro provenientes do saque. Esses itens foram usados para criar um éfode sagrado, uma vestimenta semelhante a uma camisa usada pelos sacerdotes de Israel. No entanto, mesmo com boas intenções de criar um símbolo para lembrar o povo da adoração a Deus, essa ação tornou-se uma armadilha. O éfode, originalmente destinado a servir como um lembrete da adoração a Deus, acabou desviando o povo para a idolatria. Este incidente destaca como até mesmo objetos bem intencionados podem se tornar fonte de adoração e distrair as pessoas do verdadeiro foco em Deus. Este episódio ressalta a importância de manter-se alinhado com os princípios divinos e evitar qualquer forma de idolatria ou adoração inadequada. Minha vida foi uma jornada marcada por desafios, mas também por triunfos que demonstram a duradoura força que todos nós possuímos. A ordem de Deus para construir altares de pedra inacabada ressalta a importância de direcionar a atenção para Ele, em vez de buscar a beleza mundana. Essa obediência resultou na subjugação de Midian e em 40 anos de paz para Israel. Ao longo dos anos, servi como juiz e guia para o povo, mantendo a paz na terra. Minha história é uma prova do poder que reside dentro de cada um de nós, aguardando ser despertado por um propósito maior e alimentado pela fé. Espero que minha narrativa inspire outros a abraçarem seus destinos, a superarem adversidades e a nunca subestimarem o poder de Deus. Deus me fez um vencedor sobre os midianitas, não pelo poder convencional, mas pela compaixão por Israel, pelo conhecimento de suas grandes obras passadas e pela fome espiritual de ver Deus realizar feitos extraordinários novamente. Sou Gideão, e esta é minha história de fé, coragem e vitória. Que todos possam encontrar força e encorajamento para enfrentar seus próprios desafios e ascender acima da adversidade. Envie para um amigo, para ele também conhecer minha história em detalhes. Que Deus te abençoe e obrigado.